Amen. Blessed people. Amém, povo abençoado. I want to finish with Eu the quero following. terminar com o seguinte. Remember the second Lembre-se part que a of the segunda dream, parte do sonho, conversation the a Lord showed me conversa about que o Senhor Venezuela, me mostrou sobre a Venezuela, is that é que the US, os Estados the US Unidos, submarine o submarino americano, comes close to the chega shore, perto da praia, but it passes. mas ele passa. It passes Ele by. passa ao longo da praia. there's a lot of panic and Mas people há run. muito pânico e as pessoas So even as the correm. Lord has Então, announced até this mesmo war, enquanto o Senhor anunciou you esta remember that guerra, recently I was lembre-se in the que State House recentemente eu estava na casa do when I met governo the president of quando eu Venezuela. encontrei o presidente da Venezuela, recently, about last apenas recentemente, na semana And passada, I gave him the e eu prophecy dei para ele a profecia the US que eu vi submarine o submarino americano broadcast vindo, live on foi Venezuelan transmitido ao vivo na TV venezuelana, submarine e então passes. o submarino there was a passa, lot of panic, mas havia Venezuelans muito running pânico, os venezuelanos correndo boats and so dos forth. seus barcos e tudo isso. then after Então, depois disso, then he came on the no 18th dia when I departed 18, Venezuela, quando eu parti da 17th Venezuela, of November, no dia 17 de novembro, the president of o Venezuela, presidente Nicolás da Maduro, Venezuela, Nicolás at Maduro, my instruction, pela minha instrução, he decreed ele decretou that Venezuela que a is now a Venezuela Christian agora é um país cristão, that only que Christ Jesus, somente Cristo one who Jesus, healed people aquele que in curou that as pessoas naquela praça, in Caracas, na when he praça sent em me there, Caracas, quando ele me enviou lá, will be worshipped in seria Venezuela. adorado na Venezuela. So you must factor in Então all o this. Senhor tem que fazer Probably tudo then isso, the Lord e will então relent. provavelmente o Senhor possa relevar. Blessed are the nations Bem-aventurada whose é a God nação is the Lord. cujo Deus é o want to Senhor. finish with the Eu following, quero blessed terminar com o seguinte, povo All these abençoado, prophecies of todas Ukraine war estas and its profecias fulfillment, da guerra da Ucrânia e o seu the war in cumprimento, Gaza, a guerra em Gaza, when I went to warn the quando eu leadership fui of para Israel, alertar a liderança de Israel fulfilled, e se cumpriu, the war a guerra between Israel and entre Iran, Israel e o Irã, when I went to quando address eu the fui parliament in para Israel, falar com o parlamento em the Israel, parliamentarians, os and I parlamentares, told them e eu that war disse with para Iran is eles coming, que a guerra com o Irã estava and vindo fulfilled, e cumpriu-se. the war that A you see guerra DRC, que você vê em when I gave the DRC, quando prophecy eu dei a fulfilled, profecia e se cumpriu. recently in Recentemente, Tanzânia, at the elections nas fulfilled, eleições, e se the cumpriu. war A you see guerra also que in você Sudan vê fulfilled. também em Sudão se cumpriu. All these plus the Todas coronavirus, estas, mais o the coronavírus, prophecies fulfilled, as profecias se cumpriram. the earthquakes. Os terremotos. This is the implication of Esta é a that. implicação disto. The Lord is O saying in Senhor está Zechariah chapter dizendo 3, em verse 3, as I Zacarias finish, capítulo 3:13, enquanto that eu Joshua, termino, que the high Josué, o sumo sacerdote, stand before the ele Lord. veio para ficar diante And do Joshua Senhor, was dressed e in Josué filthy estava clothes vestido com vestes as he sujas, stood enquanto ele before the ficou angel of the Lord. diante do anjo do Senhor. The angel of O the Lord, anjo do Senhor, that is the este pre-incarnate é o Christ. Cristo pré-encarnado. That is Christ before Este é incarnation. Cristo antes da sua encarnação. Lord is saying that E o right Senhor now, está dizendo que agora Church mesmo of Christ a Igreja de Cristo needs to globalmente prepare. precisa se preparar. That's why É por we are isso preparing all que the nós nations estamos now. preparando todas as nações They need to agora. repent Eles precisam and se turn away from all arrepender sin. e se apartar de todo o The Church of pecado, Christ a Igreja de and the Cristo nations, e as nações, that he may give them para que o Senhor possa dar para garment of eles as righteousness. vestes de justiça In que você Revelation, vê em chapter Apocalipse 19, capítulo verse 8. 19, versículo 8. Finest linen, Linho bright finíssimo, and clean, resplandecente e was given limpo, to her to foi wear. dado a ela para vestir-se. And the E Lord o is saying Senhor that está dizendo when you hear que all quando these você prophecies, ouve todas estas profecias e fulfillment, o seu cumprimento and the cripples e os walking, aleijados andando, then he's saying então this ele is está the meaning dizendo of que that. este é o significado The implications are disto. this. As implicações são Is to be able estas. to impact Que on your isto Christian possa life. impactar a tua vida It should cristã. encourage you Isto deve to te now live a more encorajar heavenly a agora focused life. viver uma vida mais It focada should no encourage céu. you Isto to deve have te a more encorajar righteous a Christian ter life. uma vida cristã mais And justa encourage you to e have te a holy encorajar Christian a life. ter uma vida cristã santa And e foster, fortalecer encourage you e te to encorajar have an urgency a ter uma in the way you urgência are na preparing. forma como você está se preparando, Preparedness preparação and readiness e prontidão for the coming of the para a Messiah. vinda do Messias. It should make you Isto understand deve te fazer entender life on this que a earth is vida temporary. nesta terra é temporária. It should encourage Isto you, deve te encorajar, te catalyze you, foster impulsionar, you te fortalecer to run and para evangelize, correr e reach evangelizar, out to para people alcançar as who have pessoas not que known ainda Christ. não conhecem a
Cristo, para que eles também possam ter a oportunidade de ir para o glorioso e eterno reino de Deus. Isto também deve te encorajar a estar contente com a vida cristã que você tem. Não importa a perseguição. Se você está vivendo uma vida santa e você está sendo perseguido no escritório, sendo perseguido em casa, onde quer que seja, mas isto deve te dar alegria, perspectiva, uma vida santa, uma vida cristã santa. Isto deve te ajudar a rejeitar o mundo, a negar o mundo, como você vê em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Isto deve encorajar a pureza, como você vê em 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Aqueles que têm nele esta promessa, eles se purificam a si mesmos, porque Jesus, o próprio Senhor, é puro. E o Senhor está dizendo que isto deve te estimular a obediência a Deus. Esta geração é grandemente desobediente ao Senhor. E o Senhor agora está chamando a terra inteira, chamando todas as nações, chamando a igreja de Cristo, chamando o púlpito, chamando os pastores para a obediência ao Senhor. 2 Pedro capítulo 3, 14, Hebreus 12, 14, para que agora você possa viver uma vida mais obediente. O Senhor está dizendo que agora mesmo isto deve te dar esperança e você deve focar na sua casa celestial, porque você pode dizer muito claramente pelos seus noticiários noturnos que o Messias está vindo. Que o Senhor os abençoe. Todarabá. O Messias está vindo. Sejam santos. Deixe-me conduzir todos para Jesus. Todos repitam esta oração. Digam: poderoso Senhor Jesus, hoje eu me arrependo de todo o pecado e eu te recebo, meu Senhor Jesus, dentro do meu coração, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, mantenha-me longe do pecado e ensina-me o caminho da santidade e prepara-me para o eterno reino de Deus. Senhor, quando tu vieres para a igreja, por favor, lembra-te de mim, mantendo o meu nome no livro da vida do Cordeiro. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, povo abençoado, que o Senhor os abençoe. Baruch Hashem Adonai Todarabá.